Olá, meu povo! Primeiramente, já começando me apresentando, né? Eu me chamo Amanda, eu sou uma jovenzinha de 16 anos e é isso. Eu acredito que se vocês apertaram nesse vídeo, você que tá aí do outro lado da tela, é porque você provavelmente se identificou com a capa dele e que tá na capa aí e resolveu apertar nele pra poder me ajudar ou sei lá o que. Então, para começo de conversa, desde o início desse ano, pra mim foi tudo bem problemático. Ele já começou, já cheio de problemas, já começou, ó, trazendo lenha. Já foi assim. E essa semana ela foi bem complicada pra mim. Foi como se o mundo inteiro começasse a desabar, assim, sobre a minha cabeça. Bem, como tá na capa, né, de desigual e tal, eu tinha me envolvido com um garoto que não é cristão de verdade, sabe? Até devido eu falar sobre ele com o Senhor, ele começou a ler a Bíblia e tal, mas não é um menino cristão de verdade, assim. E além disso, juntando com esse problema, as minhas notas escolares caíram bastante esse ano. Tipo, até ano passado, pelo menos, eu era a melhor aluna da sala, eu era tipo, uau, a nerd. Só que esse ano tudo mudou. Eu até comecei a andar com novas amigas. Pela primeira vez na minha vida, eu comecei a ter amigas cristãs, só que, poxa, ao mesmo tempo que as coisas boas parecem começaram a vir, também parecem que começaram a me deixar. Por exemplo, começaram a me deixar. Tipo, eu comecei a estudar em uma escola babadeira, eu comecei a estudar rígida, entendeu? E tudo parecia que ia ser as mil maravilhas, né? Até que eu entrei lá, conheci boas amizades, só que comecei a gostar desse garoto que não era por ter começado a gostar. E eu não acredito que foi simplesmente carência, mas eu realmente gostei dele de verdade. Tipo, eu olhava pra ele e já conjecturava como é que seria o nosso casamento e tudo. E no final das contas eu ainda gosto dele. Só que eu acredito que ele já não tá nem aí. E é isso. E essa situação me machucou bastante. E depois juntou com o fato de que minhas notas elas caíram bastante. Eu era a favorita de todos, até ano passado, eu era a favorita na maioria dos professores, as minhas notas eram, tipo, excelentes. Eu era a melhor aluna da minha sala. E esse ano tudo mudou. As minhas notas elas abaixaram bastante. Por exemplo, eu passei em tudo de raspão, menos em química, que não deu. Bem, e a minha nota na primeira unidade foi horrível, nessa segunda também. E a terceira, eu já tô assim, sabe? Meu pai, o que eu vou fazer? E é isso. E toda a situação me machucou bastante, juntou aí, e tipo assim, eu venho orado bastante por essas situações, só que meus notas estão horríveis ainda. Outra coisa que me machuca bastante é que às vezes eu sinto que eu não sou um exemplo tão bom de cristã, sabe? Eu sei lá, eu queria me aprofundar mais, eu queria ser um exemplo melhor, eu queria que quando as pessoas olhassem pra mim, elas vissem Cristo através das minhas atitudes, só que eu sinto que não é isso que eu passo, sabe? E como essas situações me abatido bastante, como eu falei, a questão do judeu desigual, que já acabou, tipo assim, eu comecei a namorar com esse menino, só que depois eu terminei com ele, depois eu tentei voltar atrás, ele não quis, e é isso. E então, juntando essa situação com as questões da nota e também questão com a questão familiar, bem, eu vou falar um tantinho também sobre a questão da minha família. Da questão familiar, também, sim, a maioria dos meus familiares, eles são descrentes. Só minha avó, que, assim, ela vai pra igreja comigo, só que ela não é lá um exemplo tão bom de cristão, sabe? E eu quero que os membros da minha família sejam salvos, que através de mim eles possam ver Cristo, só que eu sinto que eu não passo essa imagem. E isso tudo também me machuca bastante. Tudo isso tem me machucado, tudo. E às vezes tem tantas brigas, sabe? E a minha família, ela é bem desunida, tipo, é um
lado, outro pro outro. É tudo bem desunido e tudo isso também. E tudo isso pesa bastante sobre mim. Tudo tem pesado tanto, parece que tá tudo dando errado. Quer dizer, a minha área, parece que todas as áreas da minha vida estão quebradas. Quer dizer, a minha área da minha família não tá numa situação boa. A minha área na área estudantil, na área amorosa, em tudo. E eu só queria, em meio a tudo isso, glorificar o nome de Cristo, sabe? E só que, assim, eu me esforço, eu tenho me esforçado muito pra fazer a coisa certa, sabe? Eu terminei com aquele jogo desigual há bastante tempo. Tipo assim, eu terminei com o jogo desigual, só que eu meio que não tentei voltar atrás. Eu terminei por conta que o Senhor me mostrou que aquele relacionamento, ele não honraria ele. Aí eu terminei. Só que assim, eu meio que enrolei o menino e falei, tipo, nossa, eu não sou imatura, a gente precisa esperar um tempo, entendeu? E é isso, no momento, nosso relacionamento não vai glorificar o nome do Senhor. Foi isso que eu fiz, eu não expliquei direito antes, perdão. Só que aí o que acontece? Ele é gamer, ele é gamer e a gente não conseguia conversar tanto. E às vezes eu sentia que eu corria muito atrás dele e ele ficava mesmo no canto dele. E é isso. Não exatamente que eu corria muito atrás dele. Gente, é que tipo assim. Às vezes eu ficava brava com ele e eu não mandava mensagem, sabe? Só que o que acontecia? Ele não me procurava perguntando o que aconteceu, nem nada. E, tipo, se eu não mandasse bom dia, às vezes ele também não mandava. Ele só falava no final do dia como é que foi seu dia. Como se ele esperasse, assim, que eu sempre mandasse a primeira mensagem. E isso acabou me deixando mal. E a gente não tava num relacionamento nem nada, afinal. Eu tinha terminado pela questão que eu falei com vocês. Só que assim, ele tinha me dado uma aliança. Ele tava usando, só que eu não tava usando a aliança. Eu não usei porque não tava dando mais, porque pra mim não fazia mais sentido, já que esse relacionamento havia acabado. Só que eu não falei com ele que eu não ia parar de dar. E aí o que acontece? Um belo dia, falando com as minhas amigas, eu resolvi devolver a aliança pra ele, pra um indivíduo. Eu falei que eu queria devolver pra que não ficasse uma vibe tão de casal entre a gente, porque tipo, quem olhasse de fora poderia pensar isso. Aí depois ele falou, né, que a gente não tinha nada de casal, que só tinha aquela aliança, e depois é isso. Acabou o clima de relacionamento, acabou tudo. Aí, o que eu quis dizer com que eu quis voltar atrás? Eu pensei em, tipo assim, a gente continuar se guardando e tal, pra no futuro a gente se casar, só que ele já não queria mais. E é isso. E toda essa situação me deixou bem mal. Na questão estudantil, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a ter dificuldades com alguma matéria. Antigamente não era assim, eu estudava, tirava nota boa e tal. Só que quando se trata de química, não sei o que aconteceu comigo. Eu estudo e quando eu vou ver, eu tiro uma nota baixa. E é assim que vem sido. E às vezes eu simplesmente chego, paro e me pergunto qual é o problema, o que tá acontecendo comigo, porque isso é algo que nunca me ocorreu antes, sabe? E eu já chorei bastante por todas essas situações. E eu sinto que eu não tenho dado um testemunho tão bom por conta disso. Tipo, eu acho que as pessoas de fora, elas olham e ficam tipo, nossa, ela se diz crente, mas olha como é que tá triste por aí. E eu venho me esforçando bastante pra fazer a coisa certa. Assim, eu errei, eu já caí, mas eu sempre me levanto, eu sempre tento fazer o que é certo, sabe? E é isso, mas parece que não vem adiantado tanto, não sei. Então acho que é isso, gente. Esse foi o meu desabafo sobre como é que vem sido o meu ano. Sério, se vocês já passaram por isso, se identificaram, por favor, falem. E eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Mostrando que você não tá sozinho, que não é só você que tá passando por uma situação bem complicada. E eu nem falei muito do quesito da amizade, né? Mas se vocês gostarem, eu posso falar mais sobre como tá sendo e... assim, eu vou me esforçar pra mudar essa situação.
Eu vou me esforçar. Se você tá nessa mesma situação que eu, vamos entrar em um propósito pra mudar isso aqui, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo, se esse vídeo tiver engajamento.